Boa noite, sejam bem-vindos ao Especial Informação. A TAP está debaixo de fogo. A Autoridade Nacional de Aviação Civil limitou a companhia aérea a atos de gestão corrente nos próximos 3 meses e são várias as dúvidas em relação ao processo de privatização da empresa. A par disso, o Norte continua o coro de críticas à decisão da empresa de suspender 4 rotas a partir do aeroporto do Porto. Está a TAP a abandonar a região? Qual a estratégia da empresa? E de que forma pode o Estado intervir? É o que vamos tentar perceber ao longo da próxima hora. São nossos convidados para este debate: Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Gaia; João Vasquez Mau, Secretário-Geral do Eixo Atlântico, é também nosso convidado esta noite; e à minha direita tenho André Teives, porta-voz da Plataforma de Sindicatos da TAP, e também António Marques, Presidente da Associação Industrial do Minho. Ao longo da próxima hora queremos então perceber que estratégia da empresa é esta e aquilo que pode acontecer também ao aeroporto do Porto, integrado na gestão de toda a empresa. Sem mais demoras, começo por si, Eduardo Vítor Rodrigues, e por lhe perguntar se tem os agentes da região razões para se sentirem neste momento abandonados pela TAP. Antes de mais, boa noite e obrigado. Eu julgo que sim, eu julgo que temos todos que ter uma grande preocupação. Em primeiro lugar, por uma espécie de sentimento genérico que tem que ver com o facto de sentirmos a empresa de bandeira de Portugal a abdicar de rotas que eu tenho dificuldade em perceber que sejam... Mas ainda é essa empresa de bandeira a partir do momento em que foi privatizada? Essa é a segunda, eu julgo que sim, até porque neste momento há uma fase de reconversão da privatização no modelo 50-50, em que o Estado passa a ter uma espécie de voto dourado e uma espécie de ação dourada e, portanto, de alguma forma é uma empresa portuguesa de uma importância estratégica enorme e que abandona rotas que, do meu ponto de vista, são dificilmente explicáveis como rotas não lucrativas. Bruxelas não me parece, a ligação ao centro da Europa, não me parece que Barcelona seja um problema e, portanto, era preciso explicar isto numa lógica um bocadinho mais integrada. Em segundo lugar, e esta também uma dimensão que, por exemplo, o colega Rui Moreira tem explicado e tem insistido muito, e a meu ver bem, tem que ver com a política definida por este Governo. Este Governo assumiu reverter parcialmente o processo que levava a uma privatização maioritária da TAP. Isso é feito à custa de dinheiro dos contribuintes, ou seja, é feito à custa de uma devolução a quem ganhou o processo de privatização de parte das ações. Isso é feito com dinheiro de todos nós. E das duas uma, ou é feito com dinheiro de todos nós e o país todo beneficia, ou então faça-se apenas com dinheiro de quem beneficia. Porque, verdadeiramente, depois dessa decisão, quem saiu prejudicado foi o Norte e foi o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Eu não entro na lógica, para já, do debate sobre a competição de regiões, sobre o empowerment da região Norte com este processo. Vamos ter que lá chegar, Vamos lá chegar. Nesta fase, para mim, o que é absolutamente inacreditável é que uma empresa que mantém negócios que me parecem ser altamente questionáveis, como o negócio da manutenção no Brasil, esteja a pôr em causa uma rota para Bruxelas ou para Barcelona como um fator de sustentabilidade da própria empresa. Já lá vamos a essas questões da privatização e da própria empresa. António Marques, aquilo que pergunto é, olhando para a região e para o tecido económico e empresarial desta região, estão, na sua opinião, os empresários também preocupados com este alegado abandono? Vamos lá ver. Eu suponho que nesta fase o Norte deve estar preocupado, sejam os empresários, sejam os autarcas, porque, por um lado, uma mobilidade tão importante, que nós defendemos desde sempre. Mobilidade, diga-se, que cruza e cose com outras mobilidades, sejam ferroviárias, sejam rodoviárias. Retirar do aeroporto de Sá Carneiro a nossa companhia de bandeira, ainda a considero, é de facto grave e, sobretudo, quando o sinal é dado nos mercados ou nas rotas que apontam mercados, que têm a ver com as exportações portuguesas. Bruxelas, desde logo, dados da TAP, tem uma taxa média de ocupação de 78%, dados da TAP. Uma resposta a uma carta que eu enviei, enquanto Presidente da AEMIN, ao Sr. Presidente da TAP, a questionar exatamente na vertente das pessoas, mas também na vertente dos empresários, e aí falo do turismo, mas também falo dos bens transacionáveis. Não se percebe como é que numa ligação que o norte do país, que é uma região superavitária, e é bom para o país, não é só bom para o Porto ou para o norte do país, é bom para o país, para Portugal,
uma taxa média, dizia, de 78% para Bruxelas, taxa de ocupação média 85% para Barcelona, 79% para Roma e 84% para Milão. Apesar dessas taxas de ocupação, a TAP diz que essas rotas continuam a dar prejuízo. Eu deixo-me dizer-lhe uma questão que é esta, e nós temos que, de facto, fazer as questões certas. Por um lado, e já lá vamos ao alinhamento da região, que às vezes está um pouco desalinhado, mas que, de facto, hoje aqui estamos para discutir um alinhamento estratégico. Eu não percebo como é que, com estas taxas médias, nós temos prejuízo. E há que dizer também uma outra coisa que alguns agentes, eu próprio já em devido tempo, questionei, é a opacidade dos números que a TAP tem cá fora. De uma vez por todas, eu acho que os deputados, seja qual for o partido que estiveram na base da sua eleição, devem questionar no Parlamento português, objetivamente, quais são verdadeiramente os números que a TAP apresenta no aeroporto do Porto. Eu estou farto de ouvir à volta disto que há prejuízo e repare que o aeroporto do Porto é condenado, nunca teve lucro, nunca nada corre bem a norte e no Porto. E, portanto, chegou o momento em que na Assembleia da República, se não for outro o palco, é obrigatório nós sabermos que contas são essas que os senhores administradores da TAP ou alguém em nome não sei de quê justifica sempre com prejuízo no aeroporto do Porto. Quais são os passageiros? Quais são as taxas médias? Porque, repare, uma taxa média próxima de 90%, acho eu, se dá prejuízo no Porto, se a lógica for só a lógica de tesouraria, e é bom que não seja, porque o país não é propriamente só uma lógica de tesouraria, a coesão não tem a ver apenas e só com a lógica de tesouraria, dizia eu, que uma taxa de ocupação média de 90%, que dê prejuízo no Porto, como é que uma taxa média em Lisboa já dá lucro? Os combustíveis no Porto são mais caros? Paga-se mais no Porto? É isso que eu de facto não percebo. E chegou o momento também, deixe-me dizer, na qualidade de Presidente da Aiminho, de os empresários questionarem aqueles que na Assembleia da República têm a obrigação objetivamente de pedir contas ao Governo, seja ele qual for. Porque se eu tenho dinheiros públicos, como o Sr. Presidente da Câmara de Gaia disse muito bem, se eu tenho dinheiros públicos, e é disso que estamos a tratar, envolvidos nesta operação, eu tenho a obrigação de saber objetivamente a verdade do que se passa para que não nos continuem, de facto, numa ótica de tesouraria, é certo, a dizer aquilo que muitas vezes não é verdade. E, portanto, neste primeiro momento eu dizia, as taxas de ocupação que eu lhe estou a evidenciar ao relevar são taxas que foram transmitidas numa resposta de uma carta que mandámos em janeiro ao Sr. Presidente da TAP, porque é incompreensível esta posição. E, naturalmente, ao longo do debate... Vamos ter a oportunidade de explorar essa questão das taxas. João Vasquez Mal, boa noite também. Aquilo que lhe pergunto mais de percebermos também se tem o Norte razões para se sentir prejudicado é as críticas da forma como foram dirigidas. Rui Moreira é de facto um dos rostos, como aqui já foi dito, desta luta. Foi longe demais nas críticas, nomeadamente ao autarca de Vigo, na sua opinião? Primeiro, é un asunto no que non vale a pena perder 2 minutos. Os árbores non deben impedir vernos o bosque. E eu creo que se vamos a facer un debate temos que facelo sobre os asuntos realmente importantes. Isto é a cortina de fume. O presidente de Porto, pois coa súa linguaxe campechana, pois fixo unhas... Eu creo que non pensaba en Vigo, nin tiña ningún interés de insultar a ninguén. Bueno, eu sempre me pregunto como é que en Vigo conseguiron unha revista que en Vigo non se pode comprar, que en Galicia non se pode comprar e que non podes ler por internet sin ter suscripción. É obvio que iso foi unha armadilla que alguén de aquí enviou e alertou para crear unha cortina de fume. Eu creo que o asunto non merece nin 2 minutos máis. Eu sei ben as súas opinións que ten sobre Vigo, Rui Moreira, a súa ligación mesmo personal xa da altura do seu pai. O alcalde de Vigo, bueno, pois sinteuse ofendido, tivo esa reacción, non vale a pena. Mas acredita que vai ser possível, porque o Eixo Atlântico já tentou assentar os dois autarcas à mesma mesa, que vai ser possível fazer, de facto, essa conversa mais serena? Ricardo Río está tentándolo, pero en todo caso, si se consigue, óptimo. E se non se consigue, a dinámica de relacionamento da nosa xente e o amor que sentimos uns por outros, a cantidad de galegos que vimos acá, de portugueses do norte, de portugués de Porto, de da zona do Miño, que van alá, eso é moito máis importante do que dos autarcas que se sanguen e, en todo caso, ese movimento vai a ultrapasar estas coisas. O importante non é iso. O importante é que, para unha poboación de 7 millóns de habitantes, só há unha ligación con Bruselas, agora queda Bruselas. Só unha. Para 7 millóns de habitantes, coa capital de Europa, había 2 ligaxoes. E eu digo porque eu son utente deles. E agora só fica unha. Eu teño algunha dificultade en pensar iso, excepto que me digan que o empresariado
os políticos, os cidadáns, xa non teñamos ningún peso en Bruselas, xa non teñamos que ir a Bruselas, Bruselas non nos diga nada, pero non é así. Por lo tanto, para mí a cuestión é por que, caso único en Europa, 7 millóns de habitantes ficamos só agora cunha ligación con Bruselas que da Bruselas. Nos 4 aeroportos da Eurorregión, atenção, só a uma. Fica essa pergunta. André Teives, conhece a TAP bem, é porta-voz da plataforma de sindicatos e no que toca a esta região norte já teve uma posição pública e em que disse que não percebia tanto ruído em torno dessa questão. Quer explicar porque é que não percebe o porquê de tanto ruído? Bom, Rita, em primeiro lugar, boa noite, cumprimento os meus colegas de painel. Importa aqui fazermos um pequeno preâmbulo introdutório sobre o que é a TAP. A TAP representa 3% do PIB nacional. Está no top 3 das maiores exportadoras nacionais, juntamente com a Auto Europa. Faz um sacrifício enorme há muitos anos, porque ela desde 1997 que não é verdadeiramente pública. Portanto, isto é uma questão que tem quase 20 anos. A TAP não recebe 1 cêntimo do erário público há quase 20 anos. Isto é um facto. Isto não vale a pena argumentar. Se agora o governo português vai gastar do nosso dinheiro contribuintes 1,9 milhões de euros para recuperar 16% da TAP, isso é outro assunto. Isso não a torna pública. Isso não constitui que o Estado, enquanto acionista, portanto, enquanto teve 100%, não a capitalizou, que é a condição primária de um acionista, que é capitalizar a sua empresa. Não a capitalizou em quase 20 anos. E, portanto, deixou-a chegar ao estado em que ela se encontrava no final do ano passado, que é ligada à máquina. Isto é preciso dizer porque é verdade, é um facto. E isso é o corolário de quase 2 décadas de não capitalizar a empresa. Mas é esse mesmo Estado que começou a subsidiar as low cost para concorrerem contra a sua companhia aérea que ele não pode capitalizar. Ora, isto é um contrassenso. Nós temos que nos decidir de uma vez por todas. Isto não tem nada a ver com o Norte, tem a ver com o país. Temos que decidir de uma vez por todas se queremos uma companhia aérea de bandeira e assumir que queremos, e então vamos lutar por ela e capitalizá-la e ela é nossa, e então aí sim temos as questões estratégicas do território todo, porque nós somos um país tão pequeno, como é que é possível haver Norte, Centro, Sul? Isso não faz sentido, muito menos na linguagem de aviação. E, portanto, o que se passa no concreto relativamente às rotas do Porto é tão somente o seguinte. É óbvio que com taxas de ocupação destas, o comum dos mortais não entende como é possível um avião que tem 88% de ocupação não estar a dar lucro. É simples. Fruto da concorrência feroz das low cost, fruto do tipo de operação, ou seja, o tipo de equipamento de avião que a TAP opera, que já não é eficiente, tão eficiente como os que existem mais recentemente. Fruto dessas questões todas, a TAP, para manter essa linha, com certeza que teve que fazer um esforço enorme para perder o menos então possível. Num problema da operação, ou seja, se a TAP mudar, por exemplo, os aviões, daquilo que me está a dizer, ou a própria empresa consegue tornar aquelas rotas rentáveis com a taxa de ocupação que existe? Deixe-me terminar que não é bem isso. Não podemos concluir isso. O que se pode concluir daqui é que a tarifa média é tão baixa que, na prática, quanto mais assentos nós levarmos ocupados dentro do avião, mais prejuízo temos. Porquê? Há um indicador na aviação que se chama passageiro por quilómetro utilizado, que é com isso que se monta a tarifa. Fruto desta concorrência toda, que é subsidiada pelo nosso anterior único acionista, através dos vários programas do turismo e dos aeroportos, fruto disso, a tarifa média é tão baixa que quanto mais pessoas forem sentadas, mais prejuízo dá a essa rota. E, portanto, essa é a única questão. Quando se diz que a TAP está a abandonar o Porto, bom, eu isso fico perplexo e explico porquê. Alguém que anuncia e está a montar uma ponte aérea com 16 voos diários, isso é abandonar essa região? Eu acho que é o contrário. São coisas comparáveis. Estamos a falar de uma ligação à Europa ou estamos a falar de uma ligação a Lisboa. São coisas necessariamente diferentes. Não, Rita, estamos a falar do acesso a uma rede, que é um hub, uma rede muito diversificada de destinos. As pessoas para ir a Bruxelas poderão ter que passar pelo aeroporto, quem diz Bruxelas diz outro. Ou seja, estamos aqui a levar os passageiros para Lisboa para depois que eles possam seguir as suas rotas? Claro que sim, de uma forma de hora a hora.
E algumas partes do dia, mais do que um voo... E não há perdas de tempo nesse perdas de tempo, temos que ser sérios e rigorosos. É óbvio que vai causar transtorno a qualquer cidadão do norte do país que queira ir a Milão, a Roma, a Barcelona ou a Bruxelas, ter que ir primeiro a Lisboa para então depois ir para esses destinos. É óbvio então que percebe que a região se esteja contra, ou pelo menos se manifeste contra, eu percebo isso perfeitamente. Eu não estou aqui não vim aqui para opinar se concordo ou discordo. Eu percebo o racional, mas aquilo que eu venho tentar explicar é que percebam também o racional do ponto de vista da empresa. Porque, de facto, é um esforço muito grande. E a questão do serviço público, por amor de Deus, estamos no século XXI. Há mais de 20 anos quase que não há serviço público. Só há serviço público na Europa, interilhas, para proporcionar mobilidade aos cidadãos insulares. É a única forma de serviço público. Não existe outra António forma. Marques, viu aí atentamente a tentar perceber essa questão das taxas de ocupação e a perceber... pela forma como mexia a cabeça, que não concorda necessariamente com todas estas posições. Vamos lá ver. Eu acho que o Norte... E o Norte não é só a Câmara do Porto, ou a Câmara de Gaia, ou a Câmara de Braga. O Norte é o Norte. E não são vários Nortes. E a primeira nota é para dizer que o Norte não são só câmaras, são empresas, são empresários e são outras instituições adicionais. São universidades também. Eu acho que nós temos que ser cuidadosos quando analisamos isto. Eu volto ao ponto anterior para sair dele de imediato. Eu não percebo, num país democrático, porque é que há receio de discutir esta questão sem qualquer reserva na Assembleia da República, onde quer que seja. Eu próprio pedi contas a várias administrações da TAP quando diziam que havia prejuízo. Eu não posso aceitar, num Estado democrático, onde estão envolvidos dinheiros públicos. E, de facto, eu posso aceitar, e aceito naturalmente, a resposta da TAP é dada pela TAP e, portanto, se não recebeu, há, de facto, aqui algo que não podemos passar ao lado. Há um serviço público do lado da TAP. Porque, senão, também não percebia porque é que esta guerra toda contra a privatização. Já lá iremos, mas eu não queria desfocar. E o essencial é isto. Há aqui razões operacionais, mas também há razões políticas neste substrato. Eu não percebo porque é que no momento em que Vigo já vai ter um destes dias rotas, em vez de ir à plataforma ao hub, à tal ponta aérea para Madrid, vai ter disponibilidade para ir a Bilbao, ali de Vigo, que está a meia hora de Braga, cumprindo os limites de velocidade. Meia hora, 40 minutos. Eu, em vez de ir para o Porto, vou a Vigo. Como é que no momento em que o Porto... Eu defendo a iniciativa privada e, portanto, não posso, naturalmente, dizer uma coisa contra aquilo que defende os meus princípios. Que é, se eu tiver uma solução alternativa a bom preço para o empresário, para o turista, naturalmente que é bom que assim seja. Mas também entendo que o meu país e a minha região deviam defender uma companhia de bandeira. E, portanto, o que eu digo é, no momento em que em Vigo se estão a lançar voos diretos para... geografias que são essenciais para as relações comerciais, geografias que são essenciais para o turismo e para as pessoas, porque é de pessoas, no apuro final do dia, que estamos a falar. Como é que a TAP faz um acordo de transportar com Vigo, entre Vigo e Lisboa, não é a TAP isto, mas há qualquer coincidência aqui estranha, no momento em que Vigo e Lisboa concordam em fazer aqui uma junção de esforços por cima de Lisboa, por cima do Porto. Mais... numa altura em que nós temos dificuldade em perceber o que é que se passa na ligação ferroviária entre o Porto e Vigo. Não vamos discutir isso. Não será, como muitos meus associados à Minho já me telefonam diariamente, isto não estará a justificar, mais uma vez, subrepticiamente, altos investimentos que se calhar a capital quer fazer? É o que me dizem, não sei o que estou a dizer. É os telefonemas que eu tenho recebido. Não será mais um estratagema do poder central... Ou seja, na sua opinião, esta estratégia de passar pelo hub Lisboa pode sair furada ou pode pelo menos, para os cidadãos da região norte, passar mais por Vigo? Então eu quero ir para Milão, para Bruxelas, ou para Roma, ou para Barcelona, e tenho que ir a Lisboa. Por alma de quem? Eu estou a desviar o movimento para Lisboa, porquê?
são as mesmas pessoas que hoje justificam, numa altura em que nós dizíamos aqui no Norte que o Portela ainda resistia e está a resistir, vai para 20 milhões, quando diziam que nesta altura já estava justificando um segundo aeroporto com dinheiros públicos. Eu não sei se aí está em causa, mas a verdade é que há um alto prejuízo de mobilidade para as pessoas e para o turismo. Se eu não tiver aqui, de facto, uma paragem obrigatória, se eu não tiver aqui uma companhia que perceba isso, a ligação, como o João Mau dizia há pouco, para Bruxelas. Faz sentido eu ir para Bruxelas, que hoje é quase uma ponta aérea do Porto para Bruxelas, ou para Milão. Milão tem aqui uma importância estratégica para esta região, no setor do têxtil, no setor do calçado, mas também Barcelona, mas também Roma. E estamos aqui a tirar esta ligação. Eu acho que há aqui um sinal. E mais do que o racional que eu percebo o racional que... E, naturalmente, percebo um racional e que se tem que fazer contas, percebo. Naturalmente, este governo também já percebeu que se tem que fazer contas. Todos temos que fazer contas. Porque se eu tenho 10, não posso gastar 11, obviamente. Mas bolas, há aqui um problema de coesão territorial e não percebo a coincidência de Vigo arrancar com rotas para geografias onde o Porto estava antes e agora. A coincidência também, e não há coincidências no raio da vida, repito, para não pensarem que me enganei, entre a ligação Vigo e Lisboa. Quando havia, de facto, aqui esta dificuldade, como nós sabemos na Galiza, entre os 3 aeroportos. Não estará a Vigo a tentar dinheiros públicos do lado espanhol para modernizar ou mesmo deslocalizar o aeroporto de Vigo? Consegue e não estará Lisboa a justificar um novo aeroporto? São perguntas que eu deixo. São essas perguntas que quero tentar perceber se o João Vasquez Mau tem alguma informação privilegiada que nos possa ajudar nessa matéria. A ver, receio que sexa como din Antonio. Pero eu creo que tamén este é un asunto sobre que non hai que darlle tanta importancia. Eu non sei se sabedes que dende há varios anos a TAP ten unha ligación de Coruña con Lisboa. Xa chegou a ter até 3 frecuencias diarias, avións pequenos, millores do avión que van a poñer en Vigo, por certo, e que ademais que a Inditex a utiliza para facer de Lisboa hub. E iso non tirou xente do Sá Carneiro. Por lo tanto, que a motivación poda ser isa, pode ser, recello de que sí, pero creo que non é tan importante, non temos que centrarnos neso. Vou poñer un exemplo. Para non ver os sacarneiros galegos, é máis perxudicial, por exemplo, as trabas que a Vinsit está a poñer aos parking low cost do que o voo de Vigo. Porque claro, se eu veño, vou a volar unha semana, pago 70 euros no parking bueno, non digo da ANA, non digo da Vinsit. Un low cost me costa 30, pero non poden ir a collerme o carro porque teñen o problema coas barreiras. Iso a mí me desmotiva máis, nomeadamente se teño un convoio como teño, como que queremos para Porto Vigo, que agora me pon de Vigo a Santiago por apenas 10 euros en 40 minutos. Por lo tanto, eu creo que ese tema non va a ser tan importante, aínda que a motivación pode ser isa. Pero eu quería 2 notas sobre algunhas cuestións importantes que dixo André. Primeiro, eu concordo totalmente con que estamos a facer unha total asneira coas low cost. E, claro, estamos camuflados polos resultados que ten o aeroporto Sá Carneiro, que ten Lavacolla. Que acontecería se nos pusiéramos todos de acordo para non financiar, por exemplo, a Ryanair? Elas abandonarían o país? Deixaban de volar? É que Porto non é un destino atractivo en si mesmo? É que Santiago de Compostela non é un destino atractivo en si mesmo? Ou é que os países do sur, e nomeadamente Portugal e España, estamos a facer unha asneira por localismos porque cada un quere sacarse a foto tendo máis aviones? Es que moitas das compañías, porque, atención, vamos a empezar por falar de que son falsas low cost. Porque, claro, o valor, por exemplo, que costa voar con Ryanair, temos que sumar o que pagamos, máis o que pagamos pola mala, máis o subsidio que dá a Cámara, a Xunta da Galicia, os empresarios, as diversas formas que hai de financiala. Pero, claro, nos levan a Luton ou a Stansted, co cal temos que pagar un valor engadido para chegar a Londres. E como ademais teñen os slots máis baratos, temos que pagar unha noite de hotel que nos costa 100 euros. Eu non vou nesos voos porque eu tiro contas e me sale moito máis barato volar con outras compañías. E logo ademais é injusto. Porque claro, o señor ou a señora que están traballando as súas terras en Trasosmontes, o Alto Douro ou en Lugo, estamos a subsidiarlles o gasóleo dos seus tractores. Estamos a subsidiarlles o problema, por exemplo, da cuota láctea. Por que eles teñen cos seus impostos que subsidiarnos os nosos voos cunhas compañías que teñen que regularse polo mercado? Por lo tanto, eu aí concordo con André. Pero tamén hai unha nota que discordo. Os países modernos, normalmente, están fuxindo de centralizar todos os voos na capital. Madrid intentou a mesma cousa. Todos os voos son radiales a Madrid e dende Madrid volase para todo o mundo. Agora xa temos un segundo hub en Barcelona.
Pero incluso temos o erro que, por exemplo, España ten unha ligación moi potente, igual que Portugal con Brasil, España con Argentina, bueno, onde hai unha malta importante. Así que temos que ir, por exemplo, de Vigo, de Santiago para Madrid, para apañar o avión e volver novamente a volar por encima. A ver, eu non digo que cada aeroporto non das enxido un avión grande, non podes enxer, non? Agora, por que determinados voos non se centralizan en Santiago en vez de Madrid? Por que non se centralizan en Porto en vez de Lisboa? Por que volvemos a unha concentración que ao final o día que hai un problema convírtese nun funil? Porque xa temos experimentados problemas de concentrar todos os voos nun só aeroporto na capital e xa temos un montón de exemplos. Eu ainda lembro un problema que hubo en Madrid hai anos que chegou ao Parlamento porque Barajas, por uns problemas que hubo en cadena, xa non falo do problema da neve. Antes disso hubo un problema que ficou todo o aeroporto paralizado durante 12 horas. Eu tuve que pasarme 8 horas en Madrid. Non podías volar, ficou paralizado o país. Por qué? Porque como todo se centraba en Madrid, Madrid será un funil. Absolutamente. E eu creo que aquí sí que estamos cometendo ese erro de, en vez de aprender dos erros dos demais, procurar por mellorar os erros facéndolos máis erros aínda, centralizando todo en Lisboa. A mí iso sí me preocupa moito. Eduardo Vítor Rodrigues, tocamos aqui também num ponto que tem a ver com um problema a ser político também, olhando um bocadinho para este processo de privatização e olhando agora para o parecer e para as medidas cautelares impostas pela ANAC, as dúvidas que agora percebemos em relação à composição da empresa, já existiam, esta questão de David Neeleman ser ou não um cidadão não europeu, e o facto de ele controlar ou não a empresa. Recordo-me que antes mesmo do anterior governo assinar o processo de privatização, essas dúvidas já existiam. Houve pressa em privatizar? Há aqui um problema? A privatização da TAP foi uma questão ideológica, na sua opinião? Claro, eu lembro que muitos autarcas do norte do país, de várias áreas políticas, portanto nem sequer numa lógica de mera oposição político-partidária, questionaram este processo. E questionaram, devo lembrar, não numa defesa provinciana dos seus territórios, mas até numa defesa da própria empresa, numa defesa do papel que a empresa tem no país. Eu tenho a impressão que deve haver poucas empresas e poucas imagens de marca que contem tanto para os portugueses como a TAP. Se houve erros estratégicos, e com certeza que houve, dos governos, mas também das administrações da TAP, e volto a repetir o negócio do Brasil, que talvez ainda não seja a oportunidade para falar dele, mas repito, talvez seja a altura então de os diagnosticar e de optarmos por não acumular erros e assumir estratégias que sejam coerentes. Mas falamos deste relatório, desculpa interrompê-lo, mas a Autoridade Nacional de Aviação Civil pronuncia-se relativamente à privatização dos 66%. O PS agora recupera parte dessa percentagem também, mas as dúvidas podem permanecer, ou seja, estamos a falar de uma primeira análise. Não houve também aqui uma pressa, neste caso deste Governo e do Partido Socialista, em reverter este processo, mas que também não resolve grande coisa para as dúvidas da ANAC? Para as dúvidas da ANAC provavelmente não, porque as dúvidas da ANAC são suficientemente tardias para terem chegado também tarde ao debate. Eu julgo que o Governo tentou, num tempo que é recorde, tentou reverter uma situação que era errada, absolutamente errada, que não ficou da forma como nós todos gostaríamos. Se dependesse de mim, voltaríamos à estaca zero, ou seja, 100% estatal, porque eu acho que mais dia menos dia nós vamos chegar à conclusão que esta lógica da privatização pouco ajuda companhias de bandeira como a TAP, e temos exemplos por essa Europa fora. E havia forma de financiar a companhia, porque um dos motivos que leva à privatização, e que muitas vezes foi apontado por um anterior governo, era de facto essa necessidade urgente de capitalização da empresa que o Estado português não tinha na altura. E eu tenho que resistir à tentação de dar uma resposta um pouco a roçar o populismo, mas um país que consegue financiar a banca e os buracos da banca da maneira que Portugal financia, também não teria dificuldade em financiar a TAP, que era muito menos. Mas também digo que uma TAP que consegue financiar um negócio miserável no Brasil, também conseguiria financiar umas rotas no aeroporto Francisco Sá Carneiro. O que me parece estranho é que se diga que do Francisco Sá Carneiro para o centro da Europa não faz muito sentido, apesar dos 90%, e que faz mais sentido fazer pontes aéreas, que obviamente não vão ser feitas.
E abrindo dessa forma pontes aéreas a Lisboa, que obviamente não vão ser feitas, abrindo dessa forma caminho às low cost, porque veja como este raciocínio é estranho. Estamos a tentar combater as low cost, estamos a tentar criar, numa lógica de concorrência, um caminho alternativo às low cost, questionando até os apoios públicos, que eu compreendo e também eu próprio me questiono, mas questionando os apoios públicos. E a solução que nós damos é abrir, escancarar a porta às low cost e sair do aeroporto de Francisco Sá Carneiro em rotas fundamentais. Repare, nós já saímos da América Latina a partir de Francisco Sá Carneiro. São meia dúzia os voos que existem. Nós saímos dos voos de longa distância para quase toda a África. Nós saímos de praticamente tudo. Faltava sair da Europa. E se este sair da Europa fosse um sair coerente por ausência de clientes, eu julgo não cair em erro se disser que o Porto, esta região, não só a cidade, foi talvez do país, enfim, Lisboa equipara, mas em termos relativos eu julgo que o Porto está à frente, aquela que mais cresceu em termos turísticos. Aquilo que a TAP faz é pegar no turismo, mandar para canto e pensar que o turista faz uma ponte aérea que dura basicamente a mesma distância de Porto a Bruxelas que de Porto a Lisboa, com depois o tempo de espera para ir para Bruxelas. Não, só quem não vai ao Skyscanner fazer as pesquisas é que pensa que vai ser possível fazer estas pontes. Estas pontes não são reais. E já agora, se essas pontes são tão virtuosas, então já agora façam um bocadinho as pontes ao contrário. Sediem aqui no Porto muitas dessas rotas e tragam de Lisboa, até porque lá as empresas são muito menores, são menos, a atividade económica em algum nível está mais concentrada aqui e eles lá têm uma capacidade de oferta muito maior. Tem a Turkish, tem uma série de empresas que são verdadeiramente empresas poderosas que vão para todo o mundo a partir de Lisboa. Tragam para aqui alguma coisinha. Agora, o Sr. Presidente da Aiminho quis dizê-lo desta forma gentil que o caracteriza, mas eu não o diria de forma gentil. Do meu ponto de vista, isto é uma segunda estratégia, porque já houve uma primeira. Já houve uma primeira. Há meia dúzia de anos tentaram um engordar do aeroporto de Lisboa para justificar um novo aeroporto. E esta, do meu ponto de vista, é mais uma estratégia que visa fortalecer e concentrar em Lisboa os recursos. E se não forem as vozes do Norte, e não estou a falar de política, estou a falar de política, mas também estou a falar de atividade económica, estou a falar das universidades. Aqui parece haver unanimidade, pelo menos nessa matéria tem havido, de facto, grande unanimidade. Unanimidade porque me parece que das duas uma, ou isto é um assunto tão difícil de descodificar que nenhum de nós consegue perceber, ou de facto isto é tão óbvio que estamos a ser abandonados que de facto urge tomar a palavra. E de facto eu percebo colegas que dizem se a TAP nos abandona, então nós vamos procurar alternativas, porque apesar de tudo nós temos tido rentabilidade nos voos. A Ryanair não me consta que esteja com prejuízos por aí além, apesar dos financiamentos. Os voos são crescentes, as rotas são cada vez mais recentes e cada vez mais novas. Passamos a ter uma ponte aérea Porto-Lisboa com custos que são custos muito reduzidos, que vão acabar por tornar predatória a concorrência com a TAP. Bom, dir-me-ão, isto é tudo exclusivamente à custa do financiamento público à Ryanair. Bom, é curioso que das duas empresas que foram referidas há bocadinho mais exportadoras, a TAP e a Auto Europa, curiosamente a Auto Europa tem níveis de investimento público, de comparticipação pública brutais, que nenhuma empresa média ou pequena portuguesa alguma vez almejaria em termos relativos. O que eu digo é, a TAP não pode, a reboque desse debate, afastar-se. Pelo contrário, se a TAP quer a solidariedade dos autarcas, da região, dos agentes económicos, tem que fazer o contrário, não é fugir a reboque do debate populista sobre a Ryanair. É assumir que nesse debate precisa de aliados e os autarcas serão aliados. Não pode abandonar os autarcas e a região. André, certamente quer responder, deixe-me só dar ali a voz ao João que quer completar antes de responder. Eu gosto de ver as coisas que van a acontecer despois da mañá e gosto de verlo co que está acontecendo xa. Así que vas-me a permitir ocupar o teu rol e facerlles agora unha pregunta aos nosos contertulios. Esta semana, en Barcelona, está a celebrar o Congreso Mundial da Telefonía. 400 millóns de euros en 5 días. Cifras oficiales. Vos achades que se España aplicara o modelo que quere aplicar Portugal, de que toda a xente tivera que ir a Madrid e despois de Madrid coller o avión para Lisboa, este Congreso iba a continuar a ser feito en Barcelona? Pregunto. Estamos a falar de algo certo e de algo que pode acontecer aquí despois da mañá. Querem responder? Eu acho que a resposta é óbvia.
Aliás, a concentração de congressos académicos e empresariais em Lisboa não é só o produto da ausência de um locus específico suficientemente atrativo aqui no Porto, mas é também já o produto de uma série de vantagens acumuladas. Porque basta pensar na ponte aérea de Lisboa para o Porto para vir a um congresso de medicina ou de arquitetura para se perceber que mais vale ficar em Lisboa um dia mais, fazer o congresso em Lisboa, ainda dá para ir ver o Mosteiro dos Jerónimos. Exatamente. Portanto, aqui é uma questão que tem que ser vista de uma forma mais lata do que a mera concorrência pequenina. Mas faz sentido pôr a discussão nesse ponto, ou seja, Porto versus Lisboa, um país pequeno em que o Norte está ao contrário do que se diz contra o Sul, porque percebemos que depois também há o outro lado de quem diz que o Porto está a ser demasiado paroquiano e que o Porto está de facto a ser regionalista. É um bom argumento que nos conseguiram impingir para nos complexar. Bom, eu não tenho essa coisa do Porto. Bem claro, isso está completamente fora de questão, porque, como eu disse no início, nós somos um país tão pequeno que não deve haver... Um país tão pequeno e tão desigual. É curioso, quando comparar o nível de desigualdades entre o Porto e Lisboa a vários níveis, e qualquer que seja o indicador, é fácil de demonstrar. Poder de compra, férias, taxa de desemprego, beneficiários da RSI, taxa de pobreza. Podemos continuar as que quiser. Verá que a diferença entre Porto e Lisboa, que são só 300 km, do ponto de vista socioeconómico, é muito grande. O problema não é se o país é pequeno ou não. O problema é porque há países grandes que têm grandes níveis de homogeneidade. E há países pequenos que são profundamente desiguais. O país Portugal, que é muito pequeno do ponto de vista territorial, é profundamente desigual. E pior, demonstrado por números oficiais e não por discurso demagógico, essas desigualdades têm vindo a aumentar. Ou seja, a distância de Lisboa ao Porto, quando tantas vezes nós analisamos as áreas metropolitanas como um todo, a diferença de vários indicadores entre a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto é idêntica à diferença entre a área metropolitana do Porto e Bragança. Ou seja, este país pequeno, que nos ilude por ser pequeno e porque de repente nós estamos em Bragança e podemos até comer um anho porreiro, este país pequeno concentra em si mesmo um conjunto de heterogeneidades que, pior do que existirem, estão a intensificar-se. E o que eu acredito é que as políticas públicas teriam a obrigação de as inverter, com esforço de descentralização, acabando com a ideia abstrata do spillover e criando, se querem o spillover, criar spillover para várias regiões, criar polos de crescimento a partir de uma lógica racional de distribuição de recursos e não de uma concentração em Lisboa e Val do Tejo, e nessa altura, quando eu vir os números a regredir, eu direi não. Parou o debate Porto-Lisboa, ou Bragança-Lisboa, ou Évora-Lisboa, porque o debate não é Porto-Lisboa. Sim, até porque os municípios do interior queixam-se do mesmo em relação ao Porto. Como é evidente, o efeito de capitalidade existe em qualquer país do mundo. Certo. Do mundo. O problema é que o efeito de capitalidade... Da aviação, da TAP. O efeito de capitalidade... Pois, mas é que o problema é que a está a TAP... referir, eu como cidadão revejo-me e acho que tem toda a razão no que está a dizer. Só que isso é um problema do Governo da República, não é um problema da TAP. Não, peço desculpa. O problema é esse, é que há muitos fatores cumulativos, onde está a TAP também, que estão a depauperar as regiões em nome de Lisboa. Gostava de ouvir... A TAP pública, aquela TAP que há 20 anos que não é capitalizada pelo seu único acionista, é essa? Não confundamos os erros do Governo na gestão da TAP com os erros da administração da TAP na gestão da TAP, que também eu julgo que os reconhecerá. Isso são outras coisas. Não são outras, são iguais. Nem é esse o objeto da nossa discussão. Não é, porque a partir do momento em que falamos da capitalização da TAP, eu posso falar do negócio do Brasil na TAP. Pode à vontade, claro. Eu próprio já falei muitas vezes. Eu gostava de ouvir em relação à privatização, porque, e para percebermos também aquilo que é a sua posição, porque na altura defenderam a privatização, mas colocaram algumas reservas, nomeadamente... Uma pequena correção, Rita. Participar na elaboração do caderno de encargos, contribuir e influenciá-lo, não é concordar com ele ou com o objeto dele, ou seja, não é concordar com a privatização. Aliás, na passada sexta-feira fomos recebidos pelo Governo, que nos transmitiu e que elogiou muito o documento que havíamos feito, que infelizmente fomos os únicos trabalhadores do país que o conseguimos fazer em processo de privatização, influenciar e deixar, clara e inequivocamente, salvaguardas, bloqueios e garantias
ímpares em Portugal e, infelizmente, repito, infelizmente são ímpares. Devia de ser mas uma aí também prática não há unanimidade, porque comum. o André representa 8 sindicatos e há 3 que não assinaram esse Tudo bem, documento, mas só para as pessoas eu também sobre perceberem. os que não estão não me Mas pronuncio. relativamente a essa privatização, e tendo em conta que já passou há algum tempo, foi, olhando agora um bocadinho para trás, uma boa opção, na vossa opinião? Não é uma questão de Ou ser tem uma sido? boa opção. É que deixaram chegar a TAP, os sucessivos governos dos últimos 20 anos, deixaram chegar a TAP a um ponto que foi quase inevitável. Eu sei que podemos falar na subsidiação da banca, no resgate a este banco, eu sei que podemos falar disso tudo. Só que depois, no fim do dia, o que acontece é que os trabalhadores da TAP e a TAP ficam a braços com um problema gravíssimo de tesouraria, em que ninguém financia, que, repito, não entra um cêntimo nos cofres da TAP do Estado, seu único acionista, até dia 12 de novembro passado, desde 1997. E a solução para isso, desculpe só interromper e não interrompo mais, e a solução para isso é tirar 4 voos do Porto e aumentar pontes aéreas com Lisboa. Doutor, resolvemos o assunto da TAP dessa maneira. Vamos lá ver, não tive qualquer intervenção nisso, estou aqui na qualidade de... Eu sei disso, eu sei que não teve. Ok? Sei que não teve. Não estive, mas consigo perceber, nem estou a concordar ou a discordar. Olha, eu não repare, do consigo ponto de vista da criação... ninguém no Norte consegue perceber. Doutor, vamos centrar a questão no rigor e na transparência e nela mesmo. Vamos lá ver. Uma empresa, uma companhia aérea, que tem 8 voos a partir do Porto para a Europa. 8. Depois de suprimidos esses 4 que estamos aqui a discutir e a debater, serão e bem. no final de março. Pronto, portanto, atualmente tem 12. E ainda tem 3 longo curso. Eu pergunto que companhia aérea europeia ou mundial tem, em 2 aeroportos cuja distância são 300 km, esta situação. Nenhuma. Lamento informar-vos. Não há nenhuma companhia aérea no mundo que tenha num aeroporto um hub montado e a 300 km dele um mini hub. Claro. Não há nenhuma. O problema é o hub montado. Desculpe, mas o hub existe desde o ano 2000. Claro. Também agora não vamos, senão... Isto está a engordar. Isto está a engordar. Repare, isso é uma discussão infindável. Eu próprio já defendi desde 2007 que o aeroporto, na altura, tinha que se fazer um aeroporto para não asfixiar este, porque o aeroporto de Lisboa, a área do aeroporto de Lisboa é sempre a mesma. As obras que se faz nele não é para o aumentar. Estamos a rearranjá-lo e a reorganizar o seu layout, mas o espaço é sempre o mesmo. Mas não há forma de Portanto, pensar ele não pode os crescer. outros aeroportos do país como solução? Repare, claro que sim, e a prova disso é que a TAP tem 3 longos cursos no Sá Carneiro e vai ficar, caso estas 4 rotas polémicas, Roma, Luxemburgo, Barcelona e Bruxelas, sejam suprimidas no dia 27 de março e se dê início à ponta aérea, vai ficar ainda assim com 8. David Neeleman dizia hoje que, nos Estados Unidos, dizia hoje que de facto essa estratégia da empresa não vai ser abandonada, que falavam com a ANAC numa questão de cortesia, mas que isso não seria uma interferência naquilo que é as decisões da empresa. Acredita que não vai ser bem assim que esta... Eu concordo com aquilo que o Sr. Eduardo disse há pouco. Isso é uma questão que já não se coloca porque veio fora de tempo. Porque, repare, o parecer da ANAC diz respeito a um cenário e a um formato de privatização que já não existe. O que se conhece. Mas as dúvidas, é algumas das dúvidas levantadas mantêm-se neste contrato com este novo governo. O novo formato é 50% para o Estado, nem mais nem menos, para sempre. Foi aquilo que nos foi transmitido pelo Governo da República. Os outros 50% ficarão neste momento na mão do consórcio privado até que seja feita a OPV dos 5% para os trabalhadores. Quero com isso dizer que no formato futuro próximo são 50% do Estado, 45% do consórcio privado e 5% dos trabalhadores. Estão os trabalhadores em condições de retomarem essa porcentagem? Eu acho que ninguém tem dúvidas disso. Quer dizer, os trabalhadores da TAP sempre foram muito diferentes. Não são melhores nem piores, mas são muito diferentes dos demais trabalhadores das outras empresas e vivem e sentem a empresa de uma forma que não tenho dúvida nenhuma que os 5% vão ser subscritos. Mas o país também, pelos 13 mil... O país também. O país sente a TAP isso também profundamente. nas greves que fizeram, André. Não, repare, isso das greves isso são outros assuntos. Até aí foram diferentes. Não, claro que sim, mas isso é outro assunto. Não é à toa e não foi por sorte que nós conseguimos influenciar o caderno de encargos com a profundidade com que o fizemos. Repito, elogiado na última sexta-feira por um governante atual e que tem a pasta da TAP.
António Marcos, penso que quer intervir, já vou ir também desse lado. Sabe que os debates às vezes têm uma tendência para se desviar do foco. E naturalmente que, por um lado, um cumprimento muito especial ao Dr. Eduardo, Presidente da Câmara de Gaia, pessoa que, destacadíssimo dirigente do Partido Socialista, eu fico muito tranquilo que o Partido Socialista tem em si alguém em que eu posso subscrever tudo o que disse quanto à minha região. Portanto, eu fico muito tranquilo e é um sinal que aqui colho neste debate. Aliás, que confirmo neste debate. Vamos lá ver. Faz sentido num país termos feito um investimento brutal, e este é que é o foco central. Nós investimos brutalmente no aeroporto do Porto. Milhões e milhões de dinheiro dos contribuintes. Faz sentido a TAP... Ok, agora estamos a dizer... Eu não gostava de entrar na privatização, deixe-me dizer, não tenho qualquer complexo em dizer que, sendo um homem da iniciativa privada, defendo a propriedade privada, não sou liberal, mas não tenho uma opinião totalmente fechada sobre a privatização. Mas se a empresa é privada, depois também pode tomar decisões como suspender rotas. Eu anunciei no momento e imediatamente antes da privatização, que não era favorável à privatização. E sou uma pessoa que, de facto, porque exatamente entendo que o país precisa de uma companhia de bandeira, talvez pela sua dimensão. Porque os interesses estratégicos, e é aí que eu queria chegar. Eu tenho investimentos brutais no Porto, aeroporto do Porto. Eu tinha uma companhia que, não sendo o problema do Estado investir ou não, mas era uma companhia de capitais públicos detida a 100% pelo Estado. E agora detida supostamente a 50%. Há aqui alguma opacidade naquilo que a comunicação social vai passando, mas há uma coisa que eu não posso iludir. O atual Primeiro-Ministro disse que as decisões estratégicas, e para mim decisões estratégicas têm muito a ver com política pública, com políticas públicas e políticas públicas que olhem para a coesão do país, que é algo que o Governo não dispensa. E, portanto, eu estou tranquilo. Um país que gasta milhões no aeroporto do Porto, que continua a apostar os autarcas e os agentes económicos muito dentro disto. Como é que se permite, numa companhia de bandeira, abandonar 4 rotas? Porque, veja, não me digam que um cientista que vem de Roma para o Porto tem que passar por Lisboa, que é a mesma coisa. Não me digam que o empresário, para ir vender, ou mostrar, pôr as amostras, ou levar, ou discutir um design, discutir a coleção em Milão, de calçado ou de têxtil, de passar por Lisboa, que é a mesma coisa. Há aqui uma agenda escondida, e eu vou ser claro. Há uma agenda escondida cujas coincidências já não podem fazer ninguém estar distraído quanto a isto. E só quem quer estar distraído é que percebe. O turismo é a mesma coisa. Nós todos que aqui estamos neste debate já viajamos. E a coisa mais horrível é quando eu tenho que fazer mais. E mais uma ligação para ir ali mais 300 km. Eu estou de acordo que o país é pequeno. Mas o país não é tão pequeno assim, pelo que já foi dito. Porque tem assimetrias, tem desigualdades. E mais, que é o foco, é inadmissível que uma companhia que tem a obrigação de ter e tem o serviço público, e tanto mais que essa garantia, repito, foi dada pelo atual Primeiro-Ministro, porque tem em linha a gaveta das decisões estratégicas, que se me afigura como se possa vetar alguma política pública contrária a isto. Como é que é possível, numa região que é superavitária no país em termos económicos, numa região que está a crescer acima da média em termos de turismo, nesta altura, abandonar meios que são essenciais para manter esta tendência? E aqui não vale a pena discutir, porque este não é só um problema da aviação, permita-me isto. Isto não é um problema da aviação, é um problema mais geral. A aviação é instrumental numa competitividade do país, numa competitividade regional. E é inaceitável quando o Norte, e o Norte nas suas várias dimensões, nas suas diferenças, nas suas assimetrias até, mas sobretudo, começando aqui no Porto, mas também em Guimarães, também em Viana, também em Braga, porque são países que estão a crescer em termos de turismo, estão a crescer em termos de exportações. Como é que eu, nesta altura, vou mexer? E a mim, repito, só para concluir, eu não me preocupa se o país e o Porto, o aeroporto do Porto, tiver outras companhias que se interessem. Mas a mim incomoda-me que uma companhia de bandeira tape a minha companhia, que eu já disse, e ninguém tem dúvidas que eu assumo a iniciativa privada como de facto um desígnio de vida. Como é que uma companhia que eu não privatizava, por isso que estamos aqui a discutir,
mas confiando que as decisões estratégicas da política pública do atual Governo vão no sentido de privilegiar algumas coisas que são importantes, como é que se abandonam rotas que são essenciais, que não é um problema só da aviação, é um problema da coesão, o ir daqui para Bruxelas, o ir daqui para Milão, o ir por Lisboa, desculpe, não levará a mal que eu diga isto, é um contrassenso. Não leva nada a mal. É um contrassenso. É um contrassenso e é um problema de lesa país, porque quem lesa o Norte, e repare, eu não sou propriamente um paladino contra Lisboa, é de lesa. Eu não estou a falar contra Lisboa, estou a falar contra uma política pública que lesa ao Norte. E também prejudica Lisboa, sabe porquê? Porque a excessiva concentração também está cientificamente provado. O conhecimento e a academia diz que quando eu concentro excessivamente os recursos numa determinada região, prejudico as outras, mas também prejudico essa, porque as externalidades são altamente negativas. Estamos a entrar na fase final do debate. João Vasquez Mau, olhando para esta lógica, aeroporto de Vigo, aeroporto do Porto, é possível estes dois aeroportos coexistirem e com bons resultados, ou agora entramos aqui também numa lógica de competição que pode, no limite, prejudicar esta euro-região? Non, te digo ademais cal é a clave, pero antes déxame dar unha nota. Eu son un galego que paso a mitade da semana cá, me considero que Porto é a segunda miña cidade e teño auténtica paixón persoal por Lisboa. Por lo tanto, con esa óptica, déxame un pouco como se ven as cousas dende fora, pero dende dentro, verdad? Portugal, a diferencia de España, é un arco que ten dúas patas. Se unha das dúas tenta tirar a outra, está a dar literalmente un tiro na punta do pé, está a tirar toda a cohesión do país. Cando estamos a vivir momentos, como pasa non só en España e outros países, que descentralizamos para favorecer a cohesión do territorio, a concentración de poder nunha das dúas patas, sexa quen for, é contrario aos intereses do país. Eu levo 21 anos de secretario xeral do Eixo Atlántico. Podo facer agora a listaxe nestes 21 anos de todos os intentos que hubo de tirar coisas de Lisboa por parte do Porto. Sabedes cantas hubo? Cero. Podo facer a listaxe de todos os intentos, non de Lisboa, que os lisboetas non teñen ninguna culpa, sino da burocracia, das jerarquías, das élites de Lisboa, de tirar de Porto. Podo empezar a falar, por exemplo, da autoestrada A3. E como aquelas verbas foron derivadas para o Algarve e só Fernando Gómez personalmente conseguiu que retornaran para que se fixera a autoestrada. Podo falar das verbas do comboio, tanto da liña do norte como da liña do Miño, e como verbas que foron aprobadas con nomes e apelidos en Bruselas foron para outras partes do país, generalmente sempre para as mesmas. Por lo tanto, eu creo que facer ese discurso é un erro. Estades a suicidar o país e facer ese discurso. Se non mantedes a cohesión nas dúas patas do arco, é todo o país que vai caer. Relativamente ao que preguntabas, vamos a ver, non só teñen... Unha cousa, se me preguntas, teñen que ser construídos 4 aeroportos? Toda a xente diríamos non. Claro. Teñen que vivir os 4 unha vez que existen? Sin, é perfectamente factible. E nós o temos, ademais, como unha posición política, como Eduardo sabe perfectamente, que é un dirixente cualificado do Eixo, verdad? Simplemente construindo un sistema aeroportuario e poñendo os 4 aeroportos. Ten unha lógica que estemos a discutir destinos a Londres. Cando o Peixe de Vigo, primeiro porto de pesca fresca de Europa e terceiro do mundo, é embarcado en Vitoria no País Vasco. Cando o aeroporto logístico de Inditex, que ten toda a súa central en Coruña, é embarcado en Zaragoza, e a cabo. Toda esta luta só nos está levando unha coisa. O paradigma non é Lisboa contra Porto, Porto contra Vigo, non. O paradigma é Atlántico contra Mediterráneo. O Atlántico Ibérico, Portugal e Galiza, contra o Mediterráneo español, moito máis desenvolvido, moito máis competitivo, con moita máis densidade demográfica, porque os barcos que veñan de Panamá, cando xegan a Gibraltar, para onde van a ir? Para onde teñan logística, para onde teñan convoios, para onde teñan servicios, claro. E para onde teñan ligações aeroportuarias que non baten entre Muito si. rapidamente, que estamos mesmo a terminar. Eduardo Vítor Rodrigues, acredita que a questão das rotas, que foi o que nos trouxe até aqui e que causou mais polémica, vai ser possível revertê-la e de facto, o Norte conseguir vencer esta luta? Quero uma resposta honesta, não é? Eu tenho uma réstia de esperança, mas reconheço que o ponto de partida neste momento já é tardio e muito difícil. Mas eu acredito que é um compromisso tomado pelo Governo que não pode ser deixado, pelo menos, de uma tentativa feroz de inverter esta tendência. A mesma questão, vai esta administração da TAP ceder àquilo que são os interesses de uma região, do país, mas as reivindicações essencialmente de uma região? Eu acho que é fundamental falarem e tentarem com diplomacia, portanto, se há um problema tem que haver uma solução,
e, portanto, tentarem aproximar e não fazer o contrário, que é aquilo que nós todos temos visto. Acho que isso não ajuda, só afasta. Se chegar a um entendimento de outra forma, sem às vezes talvez perder a razão, ajudaria muito e não faria com que perdêssemos o tempo que temos perdido a discutir, e há coisas muito mais importantes no país, como vimos aqui, para além das rotas da TAP, há outras situações que importa discutir e debater. A mesma questão. Acredito que esse não é um problema basicamente da administração, é também, mas é um problema de quem decide. Em Portugal, a política. E, portanto, acho que acompanho os raciocínios, quer aqui em Portugal, de consenso, mas, sobretudo, que não se distinga um problema que é essencial e racional para o Norte e para o país, e que não se confunda isso com uma declaração menos feliz ou mais feliz, quer do Alcaide, quer do Presidente da Câmara do Porto. É o pedido que eu deixo aqui. Muito obrigada, António Marcos. Muito obrigada também, André Teives, Eduardo Vitor Rodrigues e João Vasquez Mau, por terem estado connosco esta noite. Obrigada a si que nos acompanhou também aí em casa. Esperamos ter sido esclarecedores, mas certamente este é um assunto que vai continuar a dar muito que falar nas próximas semanas. Quanto a mim, é tudo neste especial Informação. Fique desse lado e continue na companhia do Porto Canal.